Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre essa notícia que saiu recentemente sobre o Thiago Schultz, né? Que saiu nos noticiários aí por ter agredido a namorada, né? O nome dele é Thiago da Cruz Choba, conhecido também como Thiago Schultz ou Calvo do Campari. Ele é bem famosinho na internet, né? Principalmente pelo conteúdo do Red Pill, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Cid? Essa questão desses influenciadores da masculinidade aí, né? Como é que isso tá rolando, né? E aí o grande problema, Rafa, é que esses influenciadores aí, eles acabam se colocando, né? E aí a questão dele especificamente, aí o caminho dele na internet, como um coaching da vida, né? Esse, de fato, mentor da masculinidade, o cara que entende aí sobre relacionamentos. E o problema é que por ser influente, né, esses conselhos que eles acabam trazendo, muitas pessoas, principalmente os jovens, acabam absorvendo isso sem filtro, né? E começa assim então essa construção de uma masculinidade que ela é baseada nesse poder sobre o outro, nesse empoderamento, né? Em vez de estar promovendo uma responsabilidade afetiva, acaba reforçando muito a questão aí do machismo mesmo. E aí, vindo por esse caminho, chegar aonde chegou acaba não sendo uma surpresa, né? Porque esse próprio discurso, ele já é um discurso tomado por ódio. E aí, na prática, acaba tendo que sustentar também essa postura, e aí aonde acaba perdendo a linha, né? E aí, na questão dele, é ele sendo ele mesmo, porque ele pregava justamente isso que ele acabou fazendo Personificação com daquilo que essa ele prega, garota, né? né? Eu costumo dizer, assim, eu tenho uma linha de pensamento que é a seguinte, né? Eu separo o Homo sapiens do ser humano, né? E o que o Red Pill faz é meio que atualizar esse homem das cavernas, né? Que é esse homem mais biológico, né? Que é o macho alfa. Eles pegam conceitos emprestados, né? Dos lobos, né? Como se fosse eles estudam essa sociedade mais ancestral e criam um argumento em cima disso, né? Então, na verdade, o Red Pill, eu costumo dizer que é uma mistura de três coisas, que é esse homem ancestral, mais biológico, homem das cavernas. O Red Pill do Matrix, né? Que essa Red Pill é a pílula vermelha, é a pílula que o Morfeu dá pro Neo, né? Que é a pílula do conhecimento. Então eles vendem esse conhecimento ancestral com uma pílula do conhecimento, né? E com uma roupagem, uma estética do Peaky Blinders, lá do Thomas Shelby, lá, né? Então é a mistura dessas três coisas. Eles querem uma estética, um conhecimento e olha, isso aqui é a verdade que eu estou te oferecendo, né? E empacotam isso, né? E aí eles chegam ao ponto de vender cursos, né? Alguns dos cursos que eles vendem aqui, tá na reportagem aqui. Deixa eu ver aqui. Como superar Com, a ex. com certeza deve ser relacionada aos relacionamentos, e aí tu vai entender na prática mesmo, ele não aplica nem com ele, né? Porque Não até aplica. então não se relaciona, né? Fala aqui, ó. Como superar sua ex para sempre e do Instagram para a sua cama, né? Então, o público-alvo são homens e o tipo de conteúdo é esse, né? Então, assim, ele personifica o que é o machismo atual, né, Cid? Existe a masculinidade, existe o machismo. E eles transformam toda a masculinidade em coisa ruim, em machismo, né? Aonde que a gente começa a querer se livrar de tudo que é masculino.
E aí a gente entra naquela polarização, né? Que aí ou é certo, ou é errado, ou é de um lado, ou é de outro, e a Aham. gente não começa a ver as questões com as suas particularidades, né? Porque aí tudo entra num rótulo e tudo entra daquela mesma forma. E aí tem pessoas que são conservadoras dentro dos seus costumes, Sim, mas que não são machistas, né? E exato. aí acaba tendo essa confusão na prática justamente por conta desse rótulo e das pessoas estarem saturadas de pessoas como essa, né? Vendendo curso, empilhando curso, né? Virou uma revolta. E tudo que cheira a machismo, porque o masculino cheira a machismo, porque tem conexão, né? Mas a masculinidade não é o machismo em si. O machismo é a masculinidade travestida de algo positivo, mas que faz mal para a sociedade, né? Então, na verdade, a masculinidade ela é além do machismo. Existe a masculinidade positiva, né? O homem que quer proteger, né? O homem tem essa função da proteção, mas não é necessariamente uma função masculina. E não é no sentido de ser melhor ou pior, né? Mas Exato, vem como um instinto mesmo, né? De exato. algo que faz sentido pro próprio sujeito. Só que aí acaba de fato tendo essa confusão. Esse é um tema que aí cada vez mais a gente ouve falar, né? Essa violência doméstica, essa questão provocada aí por relacionamentos abusivos, e aí fica essa reflexão, né, para a gente olhar para o nosso relacionamento à volta e também estar identificando esses sinais. Eu digo isso porque pô, será que ela não conhecia o cara? Será que ela não sabia que ele prega isso? Com certeza Será que sabia. aí, né, não tinha um contexto aí para ela ficar um pouco mais, digamos, receosa sobre essa situação também? Então a gente precisa identificar também esses sinais, né, com quem que a gente se relaciona. E não olhar só a parte positiva, né? Porque o que eles vendem é essa parte do poder, do empoderamento, como você falou, né? E o que uma mulher quer, muitas mulheres querem é um cara, né? Empoderado, um cara com bom status, né? Mas isso vem a um custo, dependendo de que tipo de empoderamento é esse, ele vai vir um custo e para essa mulher, diretamente. Né? Rafa, eu vou te dizer, tá? O que que eu penso aí a respeito do perfil de influenciadores que entram no nicho. Eles entram no nicho com a ideia simplesmente de ganhar dinheiro, porque se não fosse dessa maneira não iam criar cursos, né? Então é toda uma questão aí de mercado, querem ganhar dinheiro, entram no nicho onde não é tanto explorado, e aí começam a falar sobre, ganham essa, né, notabilidade, e aí acabam tendo que sustentar esse personagem, né? Pô, como assim ele vai sair com uma mulher e aí de repente ela não vai fazer o que ele quer? Como assim que ela vai Isso meio se que serve impor? de um marketing para ele, né? Porque ele sai nessa Exatamente, notícia, o fã-clube meio que exatamente. aplaude, né? Ele tem que sustentar essa postura, né? E aí, só que aí acaba pagando também o preço, né? Escolha e consequência, né? Não é admitido e nem tem que ser admitido esse tipo de comportamento. É. Acho que o vídeo é isso, né, Cid? A gente quer levantar que cuidado com quem você segue, né? Essa questão da masculinidade, ela é diferente do machismo, né? Então a gente tem que ficar atento a essas diferenças. Não existe um jeito de ser homem. Essa fantasia de pegar o Homem das Cavernas, Thomas Shelby, misturar conceitos para criar uma narrativa de que o homem tem que ser um macho alfa, né? Existem meias verdades aí, mas existem muito mais coisas distorcidas, né? Existe a parte humana, como eu disse, né? Existe o Homo sapiens e existe o ser humano. O ser humano é muito mais complexo, tem muito mais questões filosóficas, né? O próprio Matrix, né? É pura filosofia. E as pessoas desconsideram isso, né? As questões as decisões, as escolhas que a gente tem que ter na vida, a responsabilidade que a gente tem sobre as outras pessoas, né? Então, ser homem é muito mais do que ser um lobo, né? Então, é para as pessoas se atentarem a isso e escolherem melhor os seus influenciadores, né, Cid? É isso, então. No vídeo de hoje a gente trouxe essas situações aí que são cotidianas e a ideia do canal é fazer essas discussões, né? Sem aí
ir pelo caminho de uma definição, mas está trazendo uma discussão aí aberta e franca sobre os temas. Aproveito aí para pedir a sua inscrição no nosso canal, para a gente bater a nossa meta aí de 100 inscritos até o final do ano, e continuem aí que a gente já vai soltar mais vídeos, então. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.